Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Somos Cristos, o canal que visa a edificação da sua fé. Eu sou Maico Oliveira. Nesse vídeo de hoje nós estamos de volta com a Confissão de Fé de Westminster, mais especificamente no seu segundo capítulo e o seu terceiro parágrafo. O seu segundo capítulo fala sobre a Santíssima Trindade. O seu terceiro parágrafo, então, vai tratar da unidade da divindade, bem como a geração do Filho e também de quem o Espírito é oriundo. Então, para você poder saber um pouco mais aí sobre a posição reformada adotada pela Confissão de Fé de Westminster, eu quero convidar você a ficar até o final desse vídeo para que nós juntos possamos crescer em graça e em conhecimento. A Confissão de Fé de Westminster, ela se pronuncia da seguinte forma: na unidade da divindade há três pessoas, de uma mesma substância, poder e eternidade. Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. O Pai não é gerado nem procedente de outro ser. O Filho é eternamente gerado do Pai. E o Espírito Santo é eternamente procedente do Pai e do Filho. O posicionamento da Confissão de Fé de Westminster, ele é um posicionamento histórico. Nós temos, de forma básica, o que a Igreja vem afirmando no decorrer dos séculos concernente à Trindade. Ele diz que há uma unidade na divindade. Há três pessoas nessa divindade. E as três pessoas possuem uma mesma substância, ou seja, uma mesma essência, como a própria confissão vai dizer, um mesmo poder e uma mesma eternidade. Deus, o Pai, ele não procede de absolutamente ninguém. Ele é autoexistente. Deus, o Filho, ele é eternamente gerado no Pai. E Deus, o Espírito Santo, ele é procedente tanto do Pai quanto do Filho. Essa perspectiva histórica, ela é abordada basicamente no Credo Niceno-Constantinopolitano. Essa posição que foi discutida no decorrer da história da Igreja chega com ânimos muito altos ainda hoje nos nossos dias. Muito pouco tempo atrás nós tivemos um posicionamento do pastor Iago Martins, um tanto diferente do cristianismo histórico acerca desse assunto. Entretanto, nós que adotamos a Confissão de Fé de Westminster como regra para a nossa exposição de fé, nós acreditamos que, basicamente, tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito, eles têm a mesma substância, poder e eternidade. Que o Filho ele é eternamente gerado, ou seja, ele é Deus da mesma forma que o Pai. Ele é eternamente gerado no Pai. Ele não passou a existir a partir de determinado momento. Muito pelo contrário. Quando nós olhamos para o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreve João, nós temos João apontando o próprio Jesus como o Verbo de Deus. O texto diz, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. O verso 14 vai dizer que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. A expressão usada por João dentro do texto, na língua grega, para a palavra no nosso português, verbo ou palavra, quer dizer logos, que traduzido significa palavra, razão, ciência. Na realidade, o Cristo é eterno porque ele é a palavra do Pai, estando no Pai, sendo gerado no Pai. O Espírito Santo também
De igual modo, é Deus da mesma maneira. Ele é procedente tanto do Pai quanto do Filho. Ainda que a discussão acerca do credo constantinopolitano diga que a expressão filioque aparece a posteriori, e que na tradução grega do credo não aparece a cláusula filioque, nós entendemos pelos textos bíblicos que o Espírito Santo ele é procedente tanto do Filho quanto do Pai. Isso é muito interessante ao observarmos dentro da Escritura. Não somente isso, mas que essas três pessoas, Pai, Filho e o Espírito Santo, eles são um único Deus. Essa é a doutrina que vem sendo defendida no decorrer de toda a história. Santo Agostinho tem um tratado sobre a doutrina da Trindade, que é um baita de um calhamaço, publicado pela editora Paulus, muito interessante, onde, claro, Agostinho não esgota a perspectiva da doutrina da Trindade, mas ele forra o ambiente para que nós possamos ter uma compreensão um tanto mais equilibrada e um tanto bíblica acerca desse assunto. Dessa maneira, nós podemos afirmar, baseado na palavra de Deus, porque esta sim é inerrante e infalível, bem como também ratificar aquilo que vem sendo dito através dos documentos confessionais de que nós não somos politeístas, nós temos apenas um Deus. E este Deus se revela em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós temos as três pessoas reveladas no batismo de Jesus. Nós temos as três pessoas reveladas em textos como 1 Coríntios, capítulo de número 12, onde Paulo vai falar dos dons e vai falar que é o mesmo Deus, o mesmo Senhor, o mesmo Espírito. As três pessoas são listadas ali. Nós temos também na chamada bênção apostólica, em Coríntios 13:13, onde é usada as três pessoas numa fórmula trinitária para demonstrar aí que a Trindade sempre esteve, né, presente na Escritura. Ela não é um conceito desenvolvido pelo homem. Nós concordamos que a Escritura ela não cita o termo Trindade. Esse termo é desenvolvido por Tertuliano na história da Igreja. Todavia, o fato da Bíblia não usar o termo não significa que o conceito não esteja presente. Muito pelo contrário, a Escritura ela fala acerca disso. Nós temos textos no Antigo Testamento já que demonstram essas características que são possíveis interpretação ou podem ser tidas como possíveis interpretações da Trindade se comunicando entre si. Nós temos Deus ao falar, creio, com as pessoas da Trindade, quando é para ele descer e confundir as línguas dos homens, porque em Babel os homens queriam tocar até o céu, queriam ser grandes, e Deus diz: eia, desçamos e confundamos. O texto se encontra no plural. Não somente isso, mas quando nós vamos ver no livro de Gênesis ainda, no ato da criação do homem, nós temos de igual modo a expressão hebraica no plural. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então nós percebemos que há ato criador de mais de uma pessoa no momento da criação do homem. Tudo isso demonstra de que a perspectiva da Trindade ela não é uma elucubração humana, mas ela é a doutrina de Deus contida nas Escrituras, a qual o próprio Senhor deixou para que nós pudéssemos compreender. Fato que, como a revelação é progressiva, isso vem ou foi se desenvolvendo ao decorrer de toda a história. Nós não temos, por assim dizer, o conhecimento total de todas as coisas e não podemos esgotar a doutrina da Trindade, uma vez que nós estamos falando da pessoa de Deus. Dizer que podemos esgotar a Trindade seria dizer que podemos esgotar Deus. Se podemos esgotar Deus, logo ele caberia dentro da finitude humana e não seria Deus. Isso não é possível. O que isso nos demonstra é a pequenez humana com relação à
grandiosidade da glória de Deus. Com isso nós ficamos satisfeitos em saber que sim, somos pequenos e que Deus é extremamente gigantesco em relação a nós. Louvamos a Ele porque se revelou a nós, homens e mulheres insignificantes, por meio da sua revelação especial, que é a sua palavra. Se mostrou a nós e tem feito com que nós cresçamos e nos desenvolvamos na fé verdadeira, na fé da palavra de Deus, a fé que é produzida por ela. Que Deus te abençoe e nos ajude a glorificarmos ao Deus trino e triuno, ao Deus que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não três deuses, mas um único Deus. Tudo isso para que nós possamos glorificar. Que Deus te abençoe e que nós possamos nos desenvolver na fé, sempre bendizendo a Deus, porque a Trindade tem participação desde a criação do mundo. Participação na criação, participação no desenvolvimento e também participação na nossa salvação. Louvado seja o nome do nosso Deus por isso. Que Deus te abençoe. Querendo Deus, logo logo nós estaremos de volta, falando sobre os decretos eternos de Deus, também baseado na Confissão de Fé de Westminster. Conto com você. Se você não se inscreveu, eu peço, se inscreva no canal para poder nos ajudar. Que você deixe o seu like e compartilhe o conteúdo com o maior número de pessoas possíveis, para que elas possam ser edificadas também pelo conteúdo da palavra do Senhor, e assim nós possamos juntos proclamar o Evangelho. Que Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser.